Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Nós iniciamos um assunto bastante rico, denso e também difícil, que é sobre a disciplina na igreja. Existem vários autores que tocaram nesse assunto, mas eu creio que George Knight, III, ele fez isso com grande primor. Então hoje eu trouxe para nós alguns recortes do seu artigo, de várias páginas, que está no livro Disciplina na Igreja. Então, na Amazon, dá para comprar, não estou fazendo propaganda, né? Mas está lá. Eu creio que esse artigo ele tem a grande virtude de unir os 6 textos que dão corpo para o entendimento da disciplina por olhar teológico. Então, como o assunto é muito denso, hoje nós vamos ver apenas o seu entendimento teológico, o que é a disciplina. Na próxima quarta veremos como é que isso se aplica nos dias atuais. Então hoje é bastante teórico. A redação, vocês vão perceber que ela é muito tranquila, foi feito um ótimo trabalho de tradução, um texto flui de uma forma muito tranquila. E aos poucos que eu vou lendo, eu vou destacar aqui os focos de atenção que nós devemos ter nesse texto. Então veja lá, vamos começar pelos títulos mesmo que ele concede ao assunto. A disciplina bíblica na igreja, o que significa e como aplicá-la. A disciplina bíblica na igreja, diz Knight, é um ensino presente em todo o Novo Testamento. Os princípios foram estabelecidos inicialmente pelo Senhor e depois ensinados e encorajados nas igrejas pelos apóstolos. Por isso é importante para aqueles que querem obedecer ao ensino e à prática apostólica, ouvir o que nosso Senhor e os apóstolos têm ensinado, para que possamos, com o mesmo espírito benevolente, franco e amoroso, pôr em prática esse zelo que Cristo tem por seu povo. Vamos começar com o cabeça e rei da igreja, examinando suas explanações acerca da igreja e da disciplina, e particularmente a sua exposição com relação ao ato de utilizar as chaves do rei. Então, Knight III apresenta aqui o assunto. Percebam que ele vai apoiar a autoridade do seu argumento sobre 2 pilares. O primeiro são os textos dos evangelhos, qual ele reporta a figura de Jesus. O segundo aos apóstolos, entendendo que ele vai utilizar en passant, de passagem, outros textos também, como o de Reis, ele vai fazer alguma menção. O texto de Apocalipse também será citado. Mas para nós aqui, vai ficar cada vez mais claro que nós estamos diante de um teólogo sistemático. O que é um teólogo sistemático? É alguém que vai entender que o contexto ele pode ser construído por meio do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então ele trata os textos mais ou menos com pé de igualdade. Ele não é um teólogo que vai aprofundar nos autores propriamente ditos. Isso não é um demérito, é apenas uma ferramenta que ele vai utilizar, só para nós nos sentirmos confortáveis e saber que estamos diante de um teólogo sistemático. Ele é presbiteriano, então você perceberá que ele fará uso também da confissão de fé para extrair significado. Então ele vai começar pelos 2 textos principais em Mateus. Não é até aqui nenhuma novidade, mas vamos observar seus pontos aqui. Então, o primeiro texto, eu vou pular essa pequena introdução dele e vou direto nessa expressão em Mateus 17, Mateus versos 17 e 19 do capítulo 16. Então diz assim: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu vou ler agora a explicação do Knight. Depois da confissão de fé de Pedro, nosso Senhor indicou-lhe, como porta-voz dos apóstolos, que ele iria construir sua igreja sobre essa sua confissão, bem como sobre aqueles apóstolos como pedras fundamentais,
que faziam essa confissão de forma uníssona. Que confissão é essa? Que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a interpretação da pedra aqui é a confissão de Pedro, de que Jesus Cristo é Deus. Essa interpretação é um consenso? É um consenso entre os reformados, mas você pode encontrar outros teólogos, inclusive até de linha reformada, que não vem dificuldade de ser a pessoa de Pedro representando o colégio apostólico. Salvo engano, Carson, um teólogo bastante conhecido, ele vai por esta linha, o que não é nenhum prejuízo, mas é bem interessante perceber que Knight está fazendo o apoio consensual da teologia reformada, que é a expressão Jesus Cristo é o Filho de Deus com a pedra angular. E aí ele vai gastar um pouco de tempo sobre isso. Acho que isso aqui não tem dificuldade para a gente, todos nós temos clareza, nós vamos mais adiante. Então, pulando para o próximo parágrafo, ele vai para o segundo texto, onde ele vai dar a significação das chaves, que é Mateus 18, 15 e 20. Esse é o segundo texto. Você pode colocar 1 no primeiro e 2 no segundo. Você vai perceber que são 6. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Essa expressão estava lá no primeiro texto. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então, aqui são esses 2 textos que vão tratar do relacionamento de ligar e desligar. Agora você pode avançar a folha para ele olhar isso de uma forma mais detida. Eu vou pular esse parágrafo porque ele vai no centro da situação nesse próximo. Em Mateus 18, a frase "as chaves do reino" não é utilizada, mas apesar disso elas aparecem porque a descrição da ação das chaves é dada no verso 18, onde Nosso Senhor diz: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será sido desligado no céu. Cristo liga a referência à chave e ao uso dela, a sua declaração sobre edificar sua igreja e cuidar dela. Então, o que o Knight está fazendo aqui? Ele está ligando os 2 textos. Ele está dizendo que ligar e desligar tem a ver com a edificação da igreja que a qual Jesus Cristo disse que edificaria a sua igreja sob a declaração de Pedro. Então, as chaves do reino dos céus, que ligam e desligam, está associado à fala de Cristo que disse que edificaria a igreja. Ficou claro isso? Isso é importante, esse é o movimento de interpretação que está ligando os 2. Vamos avançar. Pulando mais, ele vai dizer até aqui, essa correlação demonstra que o uso das chaves do reino é considerado como de importância central para o cabeça e rei da igreja com relação à edificação de sua querida igreja de seu corpo. O conceito das chaves do reino já era conhecido no Antigo Testamento. É um símbolo utilizado. Grifa esse texto, Isaías 22, 22. É a primeira vez que o termo chave aparece no Antigo Testamento e há um empréstimo, então, do Novo Testamento aqui. Então, há um exercício de intertextualidade. O que está dizendo é que Jesus está tomando esse texto de Isaías e está adensando ele. Então diz assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então o primeiro texto que fala sobre abrir, o primeiro texto que fala sobre abrir e fechar não acontece em Mateus, acontece em Isaías. Jesus, no capítulo 16, Mateus, está se reportando, e Jesus, em Mateus 18, também está
linkando, fazendo uma ligação com esse texto que é fundamental. Esse seria o terceiro texto. E aí Knight continua. A importância dessa referência do Antigo Testamento é que ela já tem uma conotação messiânica, como ela fala sobre a casa de Davi, a expressão simbólica, a chave é usada em Isaías, embora ela não inclua a palavra reino. Mas a referência à casa de Davi implica a mesma coisa, ou seja, uma casa, um reino sobre o qual ele deve governar. Isaías também usa o conceito da maneira como nosso Senhor o faz, em ambos os relatos, Mateus 16 e 18, abrir e fechar, os dois conceitos normais associados a uma chave. Então, vamos parar um pouco, vamos juntar as peças. Nós temos no Novo Testamento a primeira expressão de ligar e desligar em Mateus 16. Depois ainda em Mateus, mas agora no capítulo 18, algo voltado para a igreja numa questão mais punitiva de exclusão. Entretanto, ambos esses textos são um jogo de intertextualidade com Isaías 22, mostrando que a casa de Davi, a descendência de Davi, é que tem as chaves do reino para abrir e fechar. Então nós estamos construindo, percebe que nós agora estamos construindo um edifício aqui, para demonstrar que a ideia de ligar e desligar, de abrir e fechar, não está associada a Pedro, mas está associada à mensagem do Evangelho. Se nós entendermos isso, já podemos conversar com o católico, porque o católico ele vai entender que é Pedro. Tanto é que eu acho que vocês já viram um desenho de Pedro com as chaves, assim, nos desenhos, né? Então, o entendimento católico romano é de que Pedro ele é o portador das portas do céu, né? Que não é o nosso entendimento. Então, o que liga e o que desliga é a mensagem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que está atrelado ao reinado do Messias, prefigurado nesse texto de Isaías, capítulo 22, verso 22. Então, esses três textos são importantes, porque em conjunto eles vão adensando a ideia da chave de ligar e desligar ser o Evangelho. Ele vai continuar aqui e vai demonstrar através de outros textos. Então vamos ver o quarto texto sobre isso. O conceito chaves do reino é também encontrado no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 3:7, nós temos estas coisas, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Veja a sequência e elo do cumprimento. A primeira referência das Escrituras sendo a chave da casa de Davi, e a última referência sendo a chave de Davi. Foi brilhante esta percepção do Knight, porque veja, o primeiro texto da Bíblia que fala sobre abrir e fechar, Isaías 22. E qual que é o último texto do Novo Testamento? Apocalipse, e ambos se reportam a mesma coisa. Então, esses quatro textos formam um círculo, né, de entendimento, onde a interpretação é a mesma, né? Ela vai se construindo. Obviamente, no livro de Isaías, nós não temos a informação suficiente para entender que é o Evangelho. Nós só vamos ter isso com um olhar retroativo a partir do Evangelho, quando eu olho para o Antigo Testamento. Mas eu preciso olhar para o Antigo Testamento. Outra coisa, o que está chamando a atenção é um conceito que é caro para nós presbiterianos e presbiterianas, que é o conceito de progressão da história da redenção. Perceba que ele colocou o livro de Apocalipse como o último, porque para nós, embora toda a Bíblia seja a palavra de Deus, ela não é igual, estática da mesma maneira. No Novo Testamento há mais luminosidade do que o Antigo Testamento. Esse conceito não está com os pentecostais. Os pentecostais vão pensar que todos os textos estão todos num plano só, e basta eu ficar costurando eles. Não, a nossa costura é de cima para baixo. Aquele texto é maior o alcance dele, o Antigo Testamento é menor. Então esse entendimento, por exemplo, os pentecostais não têm, tá? Os arminianos também não. Continuando então,
vai ter um quinto texto aqui. Esse conceito é também encontrado nos evangelhos em duas outras partes, além de Mateus 16 e 18. É utilizado em Mateus 23, 13, numa referência interessante ao seu uso pejorativo, ou seja, demonstrando como ele é usado inadequadamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Observe que Jesus está dizendo que o reino dos céus é fechado pelos atos e ensino inadequados deles, de modo que outros não podem entrar e nem mesmo eles próprios. Outra referência correlata, né? As chaves registradas em Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei. Então, aqui vamos entender como quinto texto, vamos Lucas 11:52 como um paralelo a Mateus 23. Por que esse texto é importante? Porque esse texto mostra que, por meio das Escrituras Sagradas, eu posso entrar no reino dos céus. Esse texto ele é importantíssimo porque ele é declaradamente isso. Os fariseus estavam sendo culpados do inverso, de não deixar as pessoas entrarem. Por causa do mau ensino. Ou seja, o contrário então é verdadeiro. Pelo bom ensino, eu posso entrar no reino dos céus. Então, para que eu entre no reino dos céus, de uma maneira milagrosa, o meu entendimento, o nosso entendimento, precisa ser acionado pelas Escrituras, pelo ensino correto. O Novo Testamento, em outros textos, vai ecoar isso. Por exemplo, uma das maneiras de Satanás enganar as nações é não deixar que resplandeça a luz do Evangelho. Outra coisa, lá em 2 Timóteo 2,24, diz que ao servo de Deus não convém contender, mas se sembrando com todos, a fim de que possa livrar as pessoas das amarras do entendimento, né, que está preso por Satanás. Então, o entendimento, ele é uma porta para que seja acionada pelo Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho de uma maneira milagrosa, esse entendimento de Jesus Cristo sendo o Salvador e o Filho de Deus, ele é anexado a essa pessoa, e essa pessoa, então, ela entra, né, no reino dos céus, por meio do entendimento da palavra de Deus. Então, esses 5 textos, eles já valem por si só, pela grande explicação do que é a chave do reino de Deus. Agora, ele vai retomar um pouco aquilo que ficou remanescente em Mateus 18. Porque, de fato, Mateus 16, ele trata mais da fala de Pedro, de ser do Filho de Deus, ser a grande chave, né, da declaração, tu és o Filho de Deus, ser a grande chave. Mas Mateus 18, ele tem um aspecto negativo. Negativo que eu digo, não denotativo ao texto, mas negativo de dizer não, de impor uma pena, que é um caso mais de disciplina. Então ele vai pegar esse texto e vai anexar ao último texto que a gente vai trabalhar hoje nessa construção. Vamos dar uma olhadinha nessa redação muito boa do Knight. Ligar e desligar e o conceito de disciplina. Certamente o exame do uso em outros lugares é útil para estabelecer o contexto. Entretanto, precisamos procurar com muito cuidado a resposta à questão. O que Jesus quer dizer? E o que ele pretende transmitir pelas palavras, as chaves do reino dos céus. Pelas palavras ligar na terra e ligar no céu, e desligar na terra e desligar no céu. Penso que começamos a aprender a resposta clara em Mateus 18. Uma das coisas que ele quer dizer é o exercício da disciplina na igreja. Tentando disciplina. Essa disciplina pode culminar na excomunhão de alguém que persista no erro e não venha a se arrepender de seus pecados e, portanto, precisa ser tratado como alguém que se encontra completamente fora da comunhão do povo de Deus. Esse tratamento é semelhante ao modo como a comunidade judaica tratava o pecador e os pagãos impenitentes e os fiscais de impostos de seus dias. Lembra, né, que publicano e pecador era xingamento entre os judeus. Lembra também que o cego que foi curado em João 9,
Os pais, quando foram interrogados pelos fariseus, não queriam responder porque não queriam serem deixados livres da sinagoga. A sinagoga funcionava como um núcleo social de inserção da comunidade judaica. Então não era interessante para um judeu ser expulso da sinagoga. E eles eram resistentes, responderam inquéritos fariseus. Ou seja, a ideia de que se você era expulso da sinagoga, acabou a mamata, digamos assim, acabou os benefícios. Isto está presente na ideia da igreja. Se você é excomungado, então você está sendo expulso também da comunidade e de todos os benefícios que ela também, com ela vem que são advindos, né? Isso está bem marcado em Hebreus capítulo 6, quando diz que aquele que volta atrás, ele é expulso, pisou o sangue do Filho de Deus e não pode voltar mais à comunidade. Mas vamos voltar ao assunto da chave, né? Essa compreensão é claramente evidente pelo fato de que Jesus aplica o conceito dessa forma em Mateus 18. Realmente, é impressionante que Jesus explique primeiro o lado ligante das chaves. Talvez ele o faça nessa ordem, porque sabe quão hesitantes somos para usar as chaves desta forma, e por isso dirige-se a nós e encoraja-nos a cumprir a tarefa mais difícil. Então ele vai entrar agora, a chave de ligar e desligar, o que significam. Embora Mateus 18 supra um aspecto do significado das chaves, nós ainda precisamos fazer a pergunta mais abrangente: o que as chaves significam com respeito aos seus dois elementos, isto é, ligar e desligar? Considerando que a Escritura interpreta a Escritura, vamos voltar a uma passagem semelhante que faz um paralelo nos conceitos contidos em Mateus 16 e 18, nesse ligar e desligar. Vamos deixar de lado outras questões que possam ser levantadas ao se olhar esta passagem e vamos nos concentrar nas comparações dos conceitos. Então agora nós vamos para o sexto e último texto na configuração dessas chaves. Essa passagem é João 20, 22 a 23. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeu o Espírito Santo. Se alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, se o retiveres, são retidos. Na minha opinião, essa é outra forma de expressar a verdade e a realidade das chaves do reino. Eu não concordo com aqueles que pensam que esse pronunciamento é restrito aos apóstolos e unicamente aplicável a eles. Lembram dos católicos, que é Pedro que perdoa pecados, que os apóstolos perdoam pecados? Por quê? Bem, porque os apóstolos não podem perdoar pecados no sentido básico da palavra. Isto é, em nenhum modo que seja diferente do que outros homens podem. Em outras palavras, ainda que os apóstolos sejam únicos, fundamentais, instrumentos de revelação, e foram-lhe dados poderes sobrenaturais que não permaneceram na vida da igreja, não lhes foi dado o poder de perdoar pecados em qualquer outro sentido, além daquele que o Evangelho constantemente indica. E qual é esse sentido? O que Jesus quer dizer nas passagens de Mateus e João, se possa associá-las e parafrasear aquelas palavras, é: estou lhe afirmando que lhes dou a chave do reino dos céus, de modo que você pode dizer a alguém: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ao fazer isso, Jesus está dando autoridade para fazermos uma declaração divina com base na fidelidade de sua obra na cruz. É da essência do Evangelho que os embaixadores de Cristo afirmem essas verdades para um crente genuíno. É isso que Paulo faz em 1 Coríntios 15, 2. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. No Evangelho de João, perdoar pecados é o primeiro de dois fenômenos. Não perdoar é o segundo. Perdão no Novo Testamento pressupõe arrependimento, reconhecimento de Jesus como Salvador, e está relacionado à entrada do reino de Deus. E aí outros textos, e tanto, um deles, Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Né? Arrependimento e perdão estão associados com a entrada no reino e com a abertura deste a alguém. E não há o paralelo para perdoar alguém, que é o de desligar alguém de seus pecados. Se uma pessoa perdoada ou desligada de seus pecados, essa pessoa entra no reino. Então aqui, esses últimos parágrafos, é muito interessante ver a honestidade do Knight. Ele está dizendo,
na opinião dele. Ele construiu todo o seu arrazoado teológico, né? Vamos refazer, ele começou por Mateus 16, que é a primeira ocorrência no Novo Testamento sobre as chaves do reino, pegou Mateus 18, que é a segunda ocorrência das chaves do reino, voltou para Isaías 22, que é a primeira ocorrência no Antigo Testamento, depois ele foi para Apocalipse, tá? Você perceba como o movimento que ele está fazendo, né? No último texto, para mostrar que dentro da história da redenção faz sentido, né? E agora ele volta para João, para justificar aquele resquício que ficou do negatividade que eu falei de Mateus 18, para dizer que perdoar pecados não é do homem, mas significa a mensagem do Evangelho. Porque quando eu acredito na mensagem do Evangelho, automaticamente os meus pecados são perdoados, porque a justiça de Cristo, ela é infundada em mim e eu me torno justo diante de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que a mensagem é pregada e eu não acolho a mensagem, então eu continuo na minha impiedade, a mensagem cumpriu seu efeito, meu pecado não foi perdoado. E se Jesus Cristo voltar naquele momento, ou se eu vier a óbito, então irei para o inferno. A mensagem irá cumprir o seu efeito de ligar ou desligar à medida que ela for entregue àqueles que estão para ouvir. Ela vai cumprir, não voltará vazia, né, como diz o profeta. Então, isso é importante, meus irmãos, essa construção. E agora ele vai fechar tudo isso de uma maneira confessional. Ele vai mostrar que esse é o entendimento dos presbiterianos. Perdoar e desligar. Dessa forma, desligar e perdoar são duas formas de dizer a mesma coisa. Similarmente, as duas segundas metades dos trechos dos evangelhos de Mateus e João são duas formas de dizer a mesma coisa. Não perdoar é fechar ou ligar, isto é, manter os pecados intactos. Esse paralelismo análogo começa a abrir nosso entendimento de como as chaves funcionam. O desligar, abrir, perdoar é um lado, e o ligar e o não perdoar e o não abrir é outro lado. Portanto, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, seção 2, resume o significado bíblico das chaves com as seguintes palavras: a esses oficiais são confiadas as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter e remir pecados, de fechar esse reino aos impenitentes, tanto por meio da palavra, quanto por meio das censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. E aí, para finalizar, a partir dessa perspectiva bíblica e confessional, torna-se evidente que as chaves do reino são usadas pelo ministério inteiro da igreja, conquanto seja fiel ao Evangelho. Ao admitir alguém no quadro de membros, os oficiais estão comprovando que aqueles que são admitidos, se sua profissão de fé é genuína, entraram verdadeiramente no corpo de Cristo e no reino dos céus. E assim, as chaves são cruciais e essenciais. É exatamente assim como os oficiais devem estar interessados acerca da realidade da fé daqueles que são admitidos ao quadro de membros da igreja. Exatamente também é certo que toda reunião de conselho deve estar propensa a usar as chaves de maneira apropriada ao admitir pessoas no rol de membros, procurando descobrir se a confissão é genuína, sincera, se há entendimento das verdades e se a vida não contradiz tudo isso, ou seja, se ela é digna de crédito. Semelhantemente, e pela mesma razão, se a confissão se torna aquém da credibilidade, devido a algum pecado persistente, impenitente, a forma de ação análoga, semelhante e correspondente deve ser tomada, ou seja, a excomunhão. Cristo aguarda nosso uso das chaves pelo desligar e pelo ligar. Então, em suma, meus irmãos e irmãs, nós temos de uma maneira híbrida, mesclada, né? Mesclada por quê? Porque em Mateus 16 e 18 isso aparece o mesmo evangelho. Né? Em Mateus 16 a ênfase é no ministério da pregação. Tu és o Filho de Deus.
Então, aí todo aquele que crê nisso, né, as chaves ligam, abrem, né, a porta do reino dos céus. Em Mateus 18, é a disciplina que está sendo colocada. Se não perdoar os pecados, então será excomungado da igreja, o que ligares na terra será também ligado no céu, dizendo que o céu dá aval para as ações humanas. Então, a nossa igreja, ela dá muita importância para isso. Tanto é que qualquer membro que for disciplinado em uma igreja presbiteriana não pode simplesmente migrar para outra igreja. Existe uma cláusula no Código de Disciplina que impede qualquer igreja presbiteriana de receber um membro que foi excomungado de outra, a não ser que esse membro excomungado se acerte com a primeira igreja, e aí então, depois de cumprida a sua pena, o exercício da sua disciplina, então ele é restaurado na igreja de origem ainda, e aí sim ele pode migrar para outra igreja. Nenhum membro pode migrar para uma outra igreja respondendo por um processo de disciplina na sua própria igreja. Precisa haver restauração, né? Então nossa igreja entende acerca disso, da seriedade de respeitar as chaves do reino dos céus. Porque então, imagine, seria muito fácil, né? Eu sou disciplinado aqui, eu vou para uma igreja presbiteriana lá em Osasco, lá em Pirituba, e aí está tudo resolvido. Não, não é. Por isso que toda transferência de membro, quem faz nunca é o membro, é sempre o conselho. Então é de igreja para igreja, e nunca de membro, para evitar qualquer tipo de abuso ao uso da chave, né, e as pessoas usarem esse recurso. Então, meus irmãos, irmãs, nós apenas demos uma introdução, belíssimo texto. Eu espero que vocês guardem, porque é um material interessantíssimo que resume o nosso entendimento teológico. Na próxima quarta-feira nós vamos ver como isso acontece na igreja, como isso é aplicado, tá? Que Deus nos abençoe. Terminamos por agora, para ter debate agora.